Tudo bem? Tudo? Me escuta bem? Tô escutando, sim. Maravilha. Então, Clarice, vamos lá. Quero. Bom, já começa te apresentando, tu começa apresentando os teus cães, nome deles, idade, né? Raça, enfim, conta para o pessoal se situar, porque tu vai citar bastante eles aqui hoje, então, para todo mundo saber quem é quem, né? São múltiplos cães. Vai lá. Então, meu nome é Clarice, sou tutora de três cachorros. A Flor, que ela tem 10 anos, a Brenda tem 7 e o Billy acho que também tem 7. Os três são vira-latas e eu adotei eles em idades diferentes. A Flor foi bem bebezinha, o Billy e a Brenda já eram adultos quando eu adotei. Oh, fofinhos. Eles são coisa mais É. queridinha. Muito fofinho. E, bom, então conta aí pra nós como é que era o teu, na verdade, só uma coisa, como é que tu chegou a participar de uma edição da jornada? Como é que tu lembra como é que tu me conheceu? Como é que caiu aqui no perfil? Como é que foi? Eu comecei a te seguir já faz acho, bastante tempo, porque as questões comportamentais deles já vinham de bastante tempo. Só que eu fiz a jornada ah, ano passado, logo antes de começar o curso. Aham, tá. E me conta assim, se tu pudesse contar pra gente como é que era o teu passeio com eles, com Flor, Billy, Brenda, antes de tu conhecer o método TFP. Como é que era o passeio de vocês, a vida de vocês, o dia a dia aí? Como é que era? O passeio era bem complicado, assim. Eu tava passeando com a Flor e o Billy, que são dois cachorros de porte médio juntos. E era caótico, assim, do momento que eu pisava pra fora de casa, era um caos, assim. Então, qualquer coisa na rua, eles latiam muito, queriam avançar. Com a Brenda também, que antes de começar a passear, Flor e Billy passeava Flor e Brenda e era horrível também, só que a Brenda é um pouquinho menorzinha, ela é meio salsichinha, então não era tão perigoso, assim. Agora Uhum. eu vejo que eu saí com a Flor e o Billy, que é uma cadela de 15 e um de 20 junto, e os dois extremamente reativos, era meio loucura, assim. Sim. E, tipo, eles latiam pra pessoas, pra cachorros, pra quê? Bicicleta, moto, veículos, tentavam avançar. Tipo, o que que eram os gatilhos, né? O que que eram as coisas que deixavam eles nervosos, assim? Basicamente tudo, tudo. Pessoas diversas, se a pessoa às vezes olhava para a flor e falava, ai, que cadelinha linda, e ela queria avançar na pessoa. O Billy teve um momento com bicicletas também, mas eu acho que pessoas e cachorros era o pior, assim. Uhum. Caminhão do lixo eles não tinham problema, carro também não, assim. Eu acho que é mais fácil eu dizer o que eles não tinham problema. Eles não tinham problema com carro, nem com moto. Então, e o resto tudo tinham. O resto não tinha. E, tipo, vizinho também tinha problema, alguma treta, assim. Não, vizinho era o grande problema. Se encontrasse vizinho quando eu tava saindo, eu sabia que ia ser terrível, 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 porque eles tinham pavor, assim, a pessoa via, já começavam a latir, tentavam avançar. Eu tive muito problema com vizinho, mas antigamente, assim, mas no prédio que eu morava, as pessoas elas eram, acho que um pouco compreensivas até, sabe? Então, graças a Deus, eu não tive grandes problemas recentemente. Uhum. Mas, tipo, chegou a ter encrenca por causa do comportamento deles? Chegou a ter Sim, multa? Tipo, sei lá, notificação, que às vezes acontece, né? diversas notificações, eu tinha taquicardia cada vez que eu ia abrir o correio esperando receber uma notificação. Indicação deles terem que usar focinheira dentro do prédio, Uhum. várias coisas assim. Tipo, como é que era, assim, sei lá, o sentimento? Porque, poxa, a gente pega um cãozinho, não sei tu, né? Eu peguei um cachorro pra ser uma companhia, tipo, pra aproveitar a vida comigo. E daí, como é que é essa situação de, tipo, o passeio ser caótico? Como é que tu te sentia com isso tudo? Eu me sentia bem triste, assim, porque, por um lado, ver o julgamento no olhar das outras pessoas é alguma coisa. Dói, assim, tipo assim, o que essa guria tá fazendo de errado, assim, tem alguma coisa. Por que ela não dá um jeito nesses cachorros dela? E ao mesmo tempo também eu me sentia bem mal por não estar oferecendo
a vida que eles poderiam ter, de às vezes levar eles para fazer coisas mais legais, ir numa praça, ou ter um passeio que fosse algo divertido para mim também, para eles, não fosse só uma obrigação de gastar energia. Uhum, sim. E tipo, tu já tinha tentado fazer alguma coisa pra resolver o problema deles? Tipo, já tinha tentado algum adestramento? Primeiro foi com a Flor, assim, que a Flor, que ela é a cadela que eu tô há mais tempo, eu primeiro tentei fazer um adestramento aversivo, que foi horrível, assim, acho que o ápice foi numa vez que eu tava num cachorródromo e era pra Flor ter aprendido a não reagir aos outros cachorros com aquela coisa de ficar dando puxão na guia. E aí a Flor continuava a reagir e aí acho que a adestradora, ela começou a perder completamente a compostura, como se fosse uma culpa da Flor que ela não estivesse reagindo como ela achava que deveria reagir. E aí ela levantou a Flor pela coleira, acho que tipo 1 metro do chão, assim. E aí Entendi. aquilo dali foi. Naquele momento aí eu parei com o adestramento com ela, assim. Uhum, Foi algo bem traumático pra mim. E pra Flor, com certeza, né? sim. E aí, uns anos depois, eu tentei fazer um adestramento positivo já. Só que como eram aulas semanais, eu sentia que eu não conseguia, que eu não me apoderava do conhecimento para poder tornar ele meu, assim. Então aí nunca tinha ido adiante. Uhum. Acho que desses dois adestramentos, a única coisa que a Flor aprendeu foi a sentar, que ela senta muito bem até hoje. Ela, ela adora sentar, tinha até exercícios que não era para sentar e ela sentava. A Ah, única coisa que ela aprendeu. aprendeu a sentar. Ai, gente, que frustração, que nervoso isso. Ai. Tipo, bom, daí tu participou da jornada e como é que soou durante a jornada? Não sei se tu já tinha, os dois adestramentos esses foram presenciais, Sim. tá? Como é que foi, assim, quando tu teve contato ali com com o aquecimento, com a jornada, que a gente começa ali a ter os primeiros treinos na jornada, né? Chegou a praticar os primeiros treinos na Sim. jornada? Uhum. Legal, legal, que massa, que massa. É, como é que foi essa coisa do adestramento online? Tipo assim, cara, como assim adestramento online? Como é que isso Só um pode pouquinho. acontecer? Vai lá, tranquilo. Todo mundo entende. Todo mundo aqui tem cachorro, todo mundo sabe, né? Como é que é as coisas, tá tudo certo, tá Eu tranquilo. eu vou fechar aqui. Vai Billy, lá. quer entrar? Quer entrar, Billy? Vamos? Quer entrar? Vem aparecer na live, Billy. O problema é que eu acho que se um entra, os outros todos vão querer entrar. Todo mundo vai querer participar. Ah, a questão do online, para mim, eu sempre achei mais fácil, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito desatenta. Então, para mim, ter a possibilidade de ver a aula e voltar cada vez que me surge uma dúvida, para mim funciona mais do que uma pessoa me mostrar uma vez a coisa e eu ter que repetir durante a semana sozinha. Uhum, Porque quando eu fiz o adestramento ao vivo, a gente não tinha esse hábito de se mandar vídeo pelo WhatsApp quando tem. Isso já faz alguns anos, foi pré-pandemia. uhum, Então, não tinha esse acompanhamento que eu acho que a questão do online tu acaba tendo. sim. Então, tipo, não foi uma coisa que não era algo, tipo, bizarro, tipo, meu Deus, que fácil Não, é para isso. mim fazia sentido. Fazia sentido. Legal, legal. Porque eu te pergunto porque isso é uma coisa que, nossa, é muito engraçado. Às vezes eu falo para as pessoas, sou adestradora, não sei o que, trabalho adestrando lá, e as pessoas ficam tipo, meu Deus, como assim? Parece alguma coisa de outro mundo, né? Então, Algumas pessoas que eu contei que eu tava fazendo o adestramento e, tipo, o adestramento elas entendiam que alguém ia na minha casa e ia fazer. Só que aí eu falo, tipo, não, é online e eu faço. Eu acho que as pessoas talvez estranharam, mas sabendo como é a minha relação com meus cachorros, elas entenderam que fazia sentido assim, ah, não, claro, tu mesma vai tentar resolver a situação. e tipo, isso é outra coisa, como é que, bom, tu já tinha passado pelos seus dois adestramentos que vinha alguém na sua casa fazer o treinamento para ti, né?
como é que como é que soou a primeira vez pra ti essa coisa do tipo, tá, eu posso adestrar, na verdade, eu posso ser responsável por isso. Tipo, isso parecia algo possível pra ti ou parecia também algo de outro mundo, assim, de que tu pode tu mesma adestrar, que é fácil, que é simples, né? Como é que é isso? Eu acho que fazia sentido, assim, porque vou dar um exemplo nada a ver, Hum? mas eu tava com um problema na minha máquina de lavar e veio duas pessoas tentarem arrumar a minha máquina. Aí eu vi um vídeo no YouTube e eu consertei a minha máquina sozinha, sabe? Então é mais ou menos por esse lado. Talvez tenha uma questão da minha personalidade que eu gosto de eu resolver. Então, pra mim, fazia sentido ser assim. Uhum, não, total. Eu acho engraçado. Eu também eu sou muito desse jeito. Eu prefiro, tipo, ver e resolver eu ali, vou lá e faço do que alguém vir fazer. Acho que a gente é meio parecido É, nesse ponto, né? Tudo que eu puder fazer online, eu prefiro. sim. Eu prefiro eu fazer sozinha. Mas é legal isso, porque, enfim, em geral nossa, eu escuto muito, assim, de várias alunas, e, tipo, nossa, eu achava que era impossível eu mesma adestrar, que era impossível, tipo, cara, online ainda, né? Tipo, ver um vídeo de adestramento, tipo... E outra coisa, assim, tu tinha passado por dois adestramentos também diferentes ali do que a gente faz dentro do Tutor Faixa Preta, que parecia muito difícil a ideia de adestrar, tipo, tipo, sei lá, parecia que ia te tomar muito tempo, que tu ia ter que. Nossa, algumas alunas já me disseram, nossa, Mônica, eu achava que eu ia ter que parar minha vida, parar de trabalhar para poder adestrar meu cachorro. Como é que era isso? Eu acho. Por mim, tinha também esse medo, assim, eu vou ter que ficar 1 hora com cada cachorro por dia, só que eu tenho 3 cachorros, então eu teria que levar 3 horas da minha vida para conseguir ter algum tipo de resultado. Sim. E, tipo, no final das contas, quanto tempo tu dedicou ali no curso? Tipo, quanto por dia tu dedicava o quê? Eu sou uma pessoa que eu gosto, eu sou meio. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou a fundo. Uhum. Então, eu tava, tipo, quando eu tava fazendo mais treinos, eu tava fazendo o quê? 5 minutos por dia pro cachorro. Isso dá 15 minutos, vamos dizer assim. E isso era, tipo, isso era tipo, o ápice? É, sim, quando eu pensei assim, não, agora eu vou fazer isso e vou fazer de um jeito extremamente dedicado, assim. Pô, é pouco tempo, né? É, Pouco sim, tempo. 15 minutos não é nada. Não, tipo, é o tempo que se a gente vai às vezes no celular, vê ali, tipo, quanto tempo tu passa na semana vê, Sim. no celular, tipo, de tempo ocioso, né? Tem horas ali, às vezes, tipo, 15 minutos não é nada. Pelo menos eu não acho nada. E, tipo, pra tu, sei lá, quanto tempo demorou pra tu ter, sei lá, os primeiros resultados, né? Tipo assim, de tu começar a ver e começar os teus primeiros resultados e também um resultado mais sólido de vou querer que tu conte aí dos resultados que tu já teve também, mas como é que foi esse tempo para chegar nos primeiros resultados e nos resultados mais sólidos, assim? Como eu fiz o desafio, eu acho que já no desafio eu consegui ter resultados, mas já consegui os primeiros resultados naquele momento, assim, de ver que eles estavam aprendendo, assim, deles começarem a ver uns gatilhos e se reportarem a minha. Tipo, coisa que aconteceu agora que eu saí com o Billy. O Billy, ele é um cachorro de 20 quilos, é um cachorro grande, né? Uhum. Forte e tal. Então, ele coloca medo das pessoas. E ele tem alguma questão com homens mais velhos, assim. E aí hoje eu saí pra ele fazer um xixi. Aí eu vi que tava vendo um cara, eu vi que ele viu o cara, eu marquei com um clicker. E ele, tipo, instantaneamente ele me olhando com uma cara meio de abobado, do tipo, cadê minha comida? E eu descobri que quando tem esse barulhinho, tem comida. Aham. E esse tipo de resultado eu fico com 1 mês e meio, eu já comecei a ter. Dele conseguir, tipo, ver essas coisas que antes deixava ele meio maluco. É. Desculpa, pode falar. Não, eu olhar pra mim meio automaticamente. Uau, tá, dele, tipo, ao invés de reagir, ele, É, né, tá. exatamente, é assim que ele É. faz. É. Aquela virada de cabeça, né? Só quem faz clique de como sabe como é que é.
muito engraçado. Eles parecem uns robozinhos É, assim, e ele faz. não. E ele tem. Eu acho os três as coisas mais maravilhosas do mundo, mas eu acho ele um cachorro muito engraçado, que é um cachorro grandalhão, e ele te olha com uma cara meio do tipo, ah, cadê minha comida? Agora que tu falando nisso, eu vi hoje, hoje eu tava olhando umas coisas na comunidade ali de alunas, né, do curso, e eu vi um vídeo teu e do Billy, já faz um tempinho, não sei se vai te lembrar, mas foi um vídeo que tu tava até perguntando pra gente, pra tirar uma dúvida em relação ao treino que tu estava fazendo no passeio, ali de Orcas, que tu come com ele. Só para contextualizar, né, o Orcas e Click to Call, para quem está assistindo, Orcas e Click to Call são dois treinos que a gente tem lá dentro do curso, que é para puxões na guia, foco, reatividade, né? A gente vai falar mais sobre isso na jornada, a gente fica tranquilo, vocês vão ver mais sobre isso na jornada, vai ter prática, não se preocupe, só para contextualizar, né? E aí tu tava perguntando sobre esses treinos e aí tu tava falando, o Billy não tá aceitando, ele não aceita o petisco nesse momento que eu tô fazendo o treino, quando tinha gatilhos, naquele momento ainda ele ainda não aceitava. Tu conseguiu, mesmo ele não mesmo eu tendo essa, porque isso é uma coisa que eu vejo muita gente falando, Mônica, o meu cachorro ele não aceita petiscos no passeio, eu não, então quer dizer que eu não vou conseguir treinar? Aí eu queria que você contasse um pouco sobre isso, porque passou por essa dificuldade, como é que foi? Mais para mostrar pro pessoal, enfim, como é que foi a tua experiência com isso, Eu com o acho. Billy? A questão com os petiscos era. O Billy ele nunca me puxou muito, mas ele andava na frente. Mas quando ele introjetou dentro dele a questão das órbitas, ele começou a andar muito colado em mim. E é coisa que ele continua fazendo. E aí eu acho que era nesse momento do passeio que ele estava muito colado e parece que ele fica muito focado. E aí eu não conseguia dar comida para ele. Era mais isso, assim, Entendi. porque normalmente eles gostam de comida, assim, num passeio. E pior que foi uma fase, essa coisa do bicho passou, assim, como a Uhum. fase de ele querer atacar a bicicleta passou, isso daí também passou. As bicicletas que ele ficava maluco, então como é que tá aí hoje esse... Parece que nunca aconteceu, assim, parece que eu inventei que ele odiava bicicletas e ele não parou completamente, é muito engraçado. Que loucura, que loucura. Então, aproveitando que você está falando disso, me conta aí um pouquinho, depois que tu entrou pro Tutora Faixa Preta, pro curso, quais foram os resultados que tu teve? Se tu puder listar aí pra gente resultados todos que tu já teve aí com os cães, o que tu já consegue fazer, o que melhorou, conta aí um pouquinho pra gente. O Billy, assim, começar pelo Billy, eu acho que é a questão de ele andar sempre, ele anda muito colado em mim, até às vezes eu faço piada que ele anda colado demais em mim, que às vezes eu penso assim, vai, anda pra frente, não anda tão do lado das minhas pernas. Essa coisa de ele não atacar qualquer pessoa, atacar a bicicleta, isso aí parou. A Flor também parou, assim, ela não estava tão reativa que nem o Billy, mas ela era bastante reativa. Com a Flor, eu já levei ela pra numa padaria pet friendly, já levei ela num parquinho pra ela ficar. Ela continua ficando meio tensa com os cachorros, mas eu vejo que é algo que ela consegue lidar, assim. E ela aceita o petisco também, mesmo que ela esteja meio tensa. E eu vejo que é algo que ela gosta, mesmo que seja só ficar parada comigo, Uhum. porque eu sou uma pessoa que eu não acredito em soltar cachorro em praça. Somos duas. Então ela fica comigo sempre na guia e eu vejo que ela gosta, assim, mesmo que seja só para observar o movimento. E eram coisas que eu nunca tinha feito. A Brenda, ela sempre foi a mais tranquila dos três, assim. Ela é um pouco reativa na rua, mas ela é mais sociável, assim. Eu vejo que ela interage com as pessoas, tal. Então ela nunca foi o grande foco que eu tinha, assim. A questão era mais o Billy e a Flor. Uhum. E com eles, tipo, quanto tempo faz que tu tinha esses problemas de reatividade, ansiedade com eles? A Flor basicamente, a Flor ela sempre foi uma cadela muito ansiosa e basicamente desde que eu adotei ela, eu nunca tive um passeio tranquilo com ela, assim. O Billy, logo depois que eu adotei ele nas primeiras semanas, vamos dizer assim, que ele tava. Eu achei que ele ia ser o normal do trio, assim, só que aí começou a passar o tempo, acho que ele começou a ficar mais à vontade, ele começou a ser um cachorro bastante reativo também. Uhum.
Mas então isso fazia o quê? Um ano e meio por aí, que eu acho que foi que ele é o mais nova adição à minha pequena matilha. Isso, tipo, um ano e meio que. Desculpa, não entendi. Um ano e meio da adoção, assim. Então, eu acho que depois de um ano e meio, ele começou a ficar reativo. Não, faz um ano e meio que eu tô com ele, então acho que em uns 4 meses ele começou a ficar reativo, então. Tá. E E com a flor. a flor Desculpa, desde pode falar. sempre, desde que eu adotei ela. Que daí dá. Eu tô com É, dois, uns três. 9 anos uns 9 anos, é. Ah, Se ela tem 10. então, em 9 anos, tu nunca conseguiu ter um passeio legal com ela. Não, Nunca tinha conseguido. sempre era caótico, assim. E E quando tinha um passeio bom, era meio tipo, eu não acredito, consegui. era a exceção da exceção. É, E, tipo, como é que era pra ti, tipo, porque assim, a gente sempre ouve, né, aquela frase clássica, ah, não dá pra ensinar um truque novo pra cachorro velho, né? Como é que era isso? Tipo, cara, você tem uma cachorra de 10 anos que tu passa por esse problema há 9, né? Ou, enfim, desde que tu adotou. Como é que, tipo, tá, tu achava que tinha como mudar, tu entrou pro curso meio que descrente, tipo assim, tá, eu vou tentar e, né, não sei o quê, ou tu entrou, tipo, não, eu acho que é possível, enfim, como é que era essa coisa? eu, eu achava que seria difícil por serem hábitos arraigados, porque tá 10 anos sendo maluca, não vai ser de um dia pro outro que vai mudar. Mas ao mesmo tempo eu acreditava que eles eram cachorros muito inteligentes, então eu achava possível eles aprenderem. Uhum. E tu achava que tu também conseguiria, tipo, adestrar eles, tipo, tu mesma, que isso era também possível? Sim, eu acho que a principal questão para mim era eu conseguir a constância dos treinamentos, que eu acho que muitas vezes tu se perde nisso, assim, não de não conseguir manter. Não precisa ser todo dia, um tempo, como eu fazia, sabe? Mas acho que tu ter algum tipo de constância é a principal, assim, se tu quer algum tipo de resultado. Uhum, total, total. E como é que tu fez, assim, eu gosto de saber pra sempre, né, poder até dar dica para outras pessoas, mas como é que tu fez pra manter essa constância, pra conseguir os resultados? Eu acho que o principal foi ter participado do desafio, porque tinha uma meta, assim, tinha uma meta que eu queria bater, tinha algo que Aham, eu queria ganhar. Mas eu acho que tu criar algum tipo de meta, mesmo que seja para ti mesmo, assim, acho que é importante, principalmente no começo, assim, mesmo que tu não consiga manter, ter algum tipo de meta de tempo que tu quer ou consegue dedicar pro adestramento. uhum, total. O desafio era. O desafio foi. Tu lembra quantos dias mais ou menos foi o desafio? Acho um Um mês? mês. É. Às vezes ele gira geralmente em torno de 20 a 30 dias, muda um pouquinho de turma para turma, né? Então, mas é mais para. Não lembrava direito quanto na tua turma, quantos dias eram. Porque, só para também contextualizar o pessoal, o desafio é um. Desafio a gente tem lá dentro do curso, quando as alunas entram, a gente sempre faz um desafio que é um acelerador de resultados, basicamente. Tem um checklistzinho de treinos, né, que a gente sugere, porque lá dentro do curso tem vários treinos para. Ah, tem os treinos para foco, tem os treinos para puxões, tem os treinos para reatividade, tem vários treinos para cada problema, né? Aí a gente dá uma sugestão ali de ordem, com um check, tipo, uma ordem que a gente sugere para vocês fazerem. E aí o desafio é as alunas participam fazendo os treinos, e aí quem faz mais treinos, né? Não é quem faz mais treinos, na verdade, quem postar mais engajar mais no desafio ganha um prêmio, né? Então aí no desafio que foi da tua turma era que era o prêmio? A consultoria contigo. Era uma consultoria comigo. Tá, então quando vocês entram no curso, tem sempre a oportunidade de ganhar uma consultoria comigo, participando aí do desafio, né? Geralmente a premiação do desafio é uma consultoria comigo, ou coisas assim desse tipo. Geralmente a gente é um encontro mais individualizado pra gente discutir o caso do cachorro. Então, e daí tu ganhou o desafio, Sim. né? Pouco.
engraçado. Ontem eu entrevistei a Karina, não sei se ela ainda tá aí, eu vi que ela tava aí. E aí a Karina também era da tua turma, participou do mesmo desafio. E daí tava tu, ela e acho que a A Márcia, tipo, Márcia é. no top 3 ali concorrendo. É, não, que eu me lembro que às vezes eu via que a Márcia tinha me passado, eu pensava, ah, não, eu preciso fazer, mas Preciso passar mais um, preciso passar na frente. é um tipo de competição que é saudável, porque quem se deu bem foram meus cachorros, né? Não... Né? É, a ideia do desafio é justamente esse. Tu acha que funcionou como um acelerador de resultados, que é o objetivo, né? Funcionou demais, assim, porque foi. Eu consegui aproveitar um momento que eu tinha mais tempo livre para Uhum, conseguir resultados melhores, e aí agora que eu tô com menos tempo livre, eu vejo que eu consigo, tô conseguindo manter esses resultados, só que com menos treinos, assim. uhum. Tá fazendo uma coisa mais de manutenção, assim. Isso. Uhum. E tu tava ali falando dos resultados, então tu conseguiu em praça, lugar pet friendly, conseguiu o Billy, então bicicletas não tá sendo mais problema, pessoas e cachorros também. Ele, eu tenho que estar sempre de olho, assim, não dá pra deixar. Eu não posso, tipo, eu não saio para passear sem o clicker, sem a pochete com os petiscos. Então, Sim. mas aí com isso eu consigo fazer com que ele não reaja 90% das vezes, assim. Uhum. Sim, tu tem, tipo, agora, digamos, ferramentas, não ferramentas físicas, né? Mas tu tem Sim, artifícios para ajudar ele a lidar com a situação e isso. para intervir se necessário, né? É exatamente isso. Esse que no fim é o objetivo dos treinos, porque quando o cachorro consegue lidar sozinho, ótimo. Senão a gente tá ali como tipo um paraquedas, né? Tipo, Aham. opa, peraí, tô aqui pra te ajudar. Se precisar, a gente sai da situação. Mas sempre que possível, a gente tenta deixar o cachorro lidar sozinho, conforme eles vão progredindo, né, nos treinos. E outra coisa, tipo, o pessoal depois vai ver isso na jornada, então eu nem vou entrar a fundo nessa questão de treinos em casa e tal, mas a gente sempre começa o treinamento dentro de casa, depois tem transições, a técnica de transições ali, né? E depois a gente faz os treinos no passeio. Ah, como é que foi isso pra ti, no sentido de que, assim, porque o teu problema era no passeio, né? E Sim. a grande maioria é no passeio. Como é que foi essa coisa do tipo, tá, peraí, meu problema é no passeio, mas não adianta eu começar os treinos ali, eu preciso começar os treinamentos dentro de casa e depois fazer os outros treinamentos mais avançados no passeio. Como é que foi isso? Isso soava muito estranho pra ti ou era, tipo, foi ok? Eu acho que para mim fazia sentido porque dentro de casa é um ambiente controlado, né? Então, primeiro tem que aprender nesse ambiente mais controlado para depois poder chegar na rua, que seria o ambiente que tem as variáveis que tu não consegue controlar, Uhum, né? Em uhum, casa tu controla, na rua não. uhum. Total. E tipo, como é, tu tinha falado também antes de que tinha tido aquela questão com vizinhos, né? Eles latirem, apesar de serem sido compreensivos e não te multarem, mas que foi estressante e tal. Ah, isso com a Brenda, com a Flor, e até com o Billy, enfim, isso, como é que tá essa coisa de tu encontrar vizinhos? Já encontrou vizinhos depois que tu fez o treinamento? Como é que foi? Agora tá mais calmo, assim. Eu me mudei de prédio Uhum, e eles conseguiram lidar bem, assim, com os vizinhos. Eu sempre tenho que estar de olho, é claro, porque uhum, o elemento surpresa é difícil para eles ainda. Mas eu vejo que, mesmo com o elemento surpresa, eles respondem a mim. Tipo, eles não ignoram e começam a ficar completamente loucos. Então, tipo, se eu chamo eles, tem o petisco, eu consigo fazer com que eles não comecem a reagir. uhum. Entendi. Ótimo. Então, tipo, já isso também é uma coisa que tu consegue, tipo, manejar e lidar hoje no passeio. Isso. Uhum. E agora eu tava pensando assim, que lá dentro do curso tem, tipo, bom, se tu ganhou o desafio, tu fez vários treinos Uhum. diferentes ali, né? Então tem, por exemplo, lá, tem os treinos de órbitas, lá, a sequência de treinos de órbitas voltadas para ter um cachorro que não puxa, que fica mais tranquilo, né? Que consegue focar em ti no passeio. Tem os treinos de foco, especificamente de foco, para tu construir aquela coisa do contato visual, Uhum. do olhar, do cachorro prestar atenção. Tem os treinos mais relacionados à saída, né? Aquela coisa do equipamento, de colocar coleira, de sair. Tem os treinos mais voltados para a reatividade, para tu fazer realmente no passeio lá, que te come, bate, aqueles treinos de reatividade.
tem treinos mais de aumentar a confiança, de deixar o cachorro mais tranquilo, de deixar o cachorro menos ansioso, tipo, autocontrole, place, recall, enfim, tem várias categorias de treino. A minha pergunta é, quando tu olha assim, né, e eu sempre gosto de deixar isso muito claro, que não existe um treino para resolver, não é tipo, senta e deita que vai resolver a atividade. Não, a gente Aham. tem, né, treinos específicos para cada coisa. Então, Mônica, meu cachorro fica maluco com a coleira. Bom, a gente tem um treino para isso. Meu cachorro fica latindo para outros cães, tem um treino para isso. Meu cachorro puxa, tem um treino para isso. Meu cachorro não me olha, enfim, cada problema tem uma solução, né? A minha pergunta é, quando eu falo isso, tipo, quando eu falava isso, pensando na Clarice antes do curso, e também daí agora, né? Isso parecia algo, tipo, demais, assim, meu Deus, é muita coisa, não vou dar conta. E como é que hoje, tu, tendo passado por isso, como é que isso parece pra ti? Tipo, eu queria que tu contasse um pouco, falasse um pouco sobre isso, assim. Eu acho, quando eu comecei o curso, eu pensei aquele monte de exercício e eu pensava, como é que eu vou ter? Eu vou ter que fazer tudo isso num dia só para conseguir algum tipo de resultado. Mas aí, conforme tu vai conseguindo aplicar isso no teu dia a dia, tu se torna quase automático, assim. A questão do clicker, assim, eu ficava pensando, meu Deus, é mais uma coisa que eu vou ter que segurar. E para mim é meio automático agora eu sair com ele e tá com o clicker na mão. Então são aprendizados que tu também vai automatizando, eu acho. Não Uhum, só o cachorro, tu também. uhum, total. E querendo ou não, também os treinos ali, eles acabam sendo uma sequência, né? Então não é pra uma coisa pra você fazer todos no mesmo dia, Sim, né? isso pode assustar num primeiro momento, pensar, meu Deus, é tudo isso. Mas não, vai fazendo devagarinho, assim, não precisa ser tão intenso nas coisas. Sim. E tem alguns que é meio que tipo assim, é quase checklist, né? Tipo assim, por exemplo, órbitas, que a órbitas são 7 etapas, né? Treino de Uhum. órbitas. Aí, tipo, a órbita de jardim de infância. Tá, tu fez uma vez e deu certo, tu não precisa mais fazer. Tu vai pro Sim. próximo, né? Então, tipo, isso é uma coisa também que é, às vezes pra mim parece muito óbvio, mas é legal conversar e ver isso. Tipo, é uma sequência, mas não quer dizer que tu vai ter que ficar fazendo aquilo ali todos os dias. É tipo, Sim. tu fez um e tipo, beleza, hora de ir pro próximo. Agora o meu cachorro aprendeu esse, hora de ir pro próximo. Essa é uma outra pergunta que também me perguntam. Quanto tempo tem que fazer esse treino aqui? Depende. Tem cachorro que faz hora de jardim de Sim. infância uma vez e tá tudo certo. Tem cachorro que precisa fazer 10 vezes, né? E aí, mas enfim, é de cada um, né? Mas a minha pergunta em relação a isso tipo, tu acha que tu considera esse processo de adestramento, né? Porque é um processo, a gente tem que aprender a treinar o cachorro, né? Vocês como Uhum. tutores, tutoras têm que aprender a fazer os treinos ali, adestrar o seu cachorro. Tu acha que é muito difícil, tipo, nossa, é muito difícil ou é uma coisa que qualquer um pode fazer? Como é que é? Eu acho que qualquer um pode fazer se a pessoa tiver boa vontade e Uhum. quer que seu cachorro mude, qualquer um consegue ver um vídeo e espelhar o comportamento, assim. Não precisa nem Uhum. entender por que exatamente, tipo, óbvio que se tu consegue entender qual é a mecânica da coisa é mais interessante, mas também se não, é só espelhar um comportamento. E se tu não conseguiu fazer, tu volta o vídeo e tenta de novo. É verdade, né? Né? E outras, voltou e não conseguiu, daí faz o quê? Você pode gravar um vídeo e vão te dizer assim: não, no segundo 06 tu fez isso errado. Aí tu vê o segundo 06 e pensa: tá, entendi agora. E aí, essa pessoa, quem que vai te dizer isso, né? Onde é que tu vai perguntar isso? Na comunidade, como eu postei 90 vídeos em um mês, eu tive diversos feedbacks e no começo, para mim, era difícil, assim, a questão das marcações tal. Essa coisa de eu não pego de primeira, posso ver um vídeo, mas às vezes eu não pego de primeira. Então, aí ter esse suporte da comunidade te dizendo o que, que tu tá fazendo de errado, maneiras que tu pode tentar para. Se teu cachorro não tá respondendo de uma maneira, tu pode tentar de outra. Isso tudo ajuda muito, sim, para tu ter um resultado bom. Uhum. O que tu acha, falando, agora tu falou dessa questão da comunidade ali do curso, o que tu acha que foi, assim,
o diferencial para tu ter esse resultado que tu teve em tão pouco tempo aí com teus cães? Eu acho que foi esse engajamento que eu tive no desafio Uhum. e, querendo ou não, a vontade que eu tinha de mudar, que eu sabia que eles não iam aprender nada sozinhos. Tipo, não. Ou tu Sim, faz alguma coisa, ou teus cachorros vão continuar doidos, assim, não é? É basicamente isso. sim, não tem muita. E não tem mágica também, não tem. Não tem mágica, exatamente. Isso é outra coisa, né? Muita gente vem pra mim dizer, nossa, isso é muito, muito frequente. Ah, Mônica, me ensina um treino. Cara, não é um, né? São vários treinos, né? Não é um estalo de dedos, né? Não. Se fosse, gente, aí nós ia vender por 1 milhão de reais um estalo de dedos, né? Não tem mágica nenhuma. Tipo, falando também, queria perguntar do curso, assim, o que tu acha que é o mais legal ali? Porque a gente tem as aulas gravadas, né? Que tu tava falando, gosto que dá pra parar, voltar, ver, rever, espelhar o comportamento, né? Tu assiste ali porque a gente tem as aulas teóricas e tem a grande maioria são aulas práticas, né? Que é eu tô fazendo demonstrações com os cachorros, mostrando como é que é ali todos os detalhes. Então tem as aulas gravadas, tem o acompanhamento ao vivo, né? Então a gente tem as aulas ao vivo, análise de treino para olhar os vídeos de vocês, tem os plantões de dúvidas só para tirar dúvidas, tem as aulas de dia de treino onde a gente pratica junto, tem o desafio, que é o acelerador de resultados, tem a comunidade, tem os cursos extras ali, né? Como Tranquilo em Casa, Tranquilo Vet, enfim, tem as outras aulas de outros assuntos também, visitas, latidos para barulhos, enfim, outras coisas. O que tu acha que é assim, se tivesse que escolher uma coisa, o que tu acha que mais foi útil pra ti? Eu acho que foi o desafio. Desafio? Foi o desafio e o plantão de dúvidas também, porque tu aprendia com as dúvidas das outras pessoas, e aí, às vezes, também, querendo ou não, era um momento que tu poderia desabafar de alguma situação que aconteceu, que foi ruim, e eu acho que esse apoio que, querendo, afeta o teu emocional de alguma maneira, essa relação com os cachorros extremamente reativos, e aí tu tá com outras pessoas que também têm esse mesmo problema, que não é. Basicamente, tu vê que não é só tu que sofre com isso, que às vezes eu achava que era só eu, assim, que todo mundo tinha os cachorros mais perfeitos do mundo e só os meus eram malucos. Digo Sim. que não é real. É uma coisa que a gente geralmente acha, né? Até porque eu não sei como é que é aí na tua volta as pessoas, mas as pessoas em geral, sei lá, não digo nem assim, marido, esposa, às vezes pais, amigos, tipo, não entendem como isso impacta, né, na vida da Sim, gente. Porque, por exemplo, eu lembro a minha mãe ficava, tipo, até agora ela é um pouco menos, né? Mas assim, ela ficava, ai, mas é só cachorro, eles estão só latindo, assim. ai, deixa eles latir, ai, grande coisa. Mas aí a gente vê que não é legal, né? E daí as pessoas não entendem e ficam achando, ai, tá tratando que nem um frufru, né? Sim. Então, eu não sei se tu passava por isso, mas eu passei muito por essa coisa de julgamento das pessoas muito próximas, assim, de não entender mesmo, né? E não entender e achar que é uma situação que se tu pudesse, tu resolveria assim. Que não é difícil. Uhum. Então, Sim. tu tá com algumas pessoas com o mesmo problema, me ajudou bastante. De, e de Uhum. motivação, assim, de ver as monitoras comentando os resultados e tal, e tu começa a ficar orgulhosa, assim, de ti. Sim. Então, acho que isso te ajudou também, tipo, a questão a gente tem as monitoras ali, a Letícia, a Bianca, que são adestradoras, né, da minha equipe, que analisam todos os vídeos que Não, vocês postam. horrores, horrores, assim, tipo, eu ficava esperando pra ver o feedback delas e me ajudou muito, assim, porque elas identificam umas coisas que eu ficava, tipo, impressionada. Essa questão do falar, não, no segundo tal, tu estava segurando errado o petisco, sabe? Tipo, um troço muito focado. Uhum. Isso ajuda horrores, principalmente no começo. Sim. E é uns detalhes que pra gente, digo pra mim, pra elas, às vezes é tão bobo, mas que é tão bobo, é tão sutil, né? É tão, tipo, às vezes é um detalhe de como tu tá segurando a mão, como tu tá com a mão, ou tipo, eu lembro não sei se foi acho que não foi contigo, acho que foi com a Carla da planilha, talvez, enfim, não me lembro agora exatamente quem,
que daí tava fazendo hortas e o cachorro tava, tipo, passando na frente, cortando na frente, cortando na frente. E aí, é porque tinha um sofá e tinha um pote da água, e, tipo, no ambiente que tava fazendo o cachorro desviar. E aí a gente olhou aquilo, tipo, tá, é só tu dar um passo pro lado que resolve o problema. E a pessoa tava ali, tipo, patinando no treino, Sim. patinando, não tava saindo do lugar, e era, tipo, uma questão só de, tá, em vez de eu fazer o treino aqui, eu vou fazer o treino aqui. E resolveu. O problema é conseguir ir pro próximo, né? Então, os detalhes bobos. O meu, a Flor, como eu falei, ela gosta muito de sentar. E aí no treino de órbitas ela ia sentando. E tinha uma questão que era como eu tava segurando o petisco, que eu acho que induzia ela a sentar. E Uhum, aí eu consegui arrumar isso. E aí agora, tipo. Agora, eu normalmente eu treino na rua já, né? uhum. Mas aí às vezes tô meio de bobeira, eu vou fazer alguma coisa em casa com ela só por fazer. E aí essa coisa do sentar, ela perdeu também completamente. Ai, que bom, né? No treino, porque às vezes Sim, atrapalha, né? Na fluidez ali. Isso, isso é uma coisa que, tipo, é bem comum acontecer, né? O cachorro sabe sentar e aí no meio do treino atrapalha ali, tu não consegue ter um treino fluido porque fica sentando o tempo inteiro. E às vezes é só o detalhe de como é que tu tá com a mão. Isso isso. é bizarro. Às vezes, ao invés da mão tá assim, em vez de assim, tipo, o É. cachorro senta. É bizarro. É bizarro isso. E é engraçado, sabe? Porque, por exemplo, e aí entra outra coisa que eu não sei se isso faz diferença pra ti, mas, por exemplo, se tu for ver a aula de horta jardim de infância dentro do curso, todos esses detalhes eu comento. Todos esses que a gente falou agora, a posição da mão, a posição do petisco, a posição dos que tem dos móveis, eu comento sobre tudo isso, que isso pode, se tiver acontecendo isso, pode ser que seja, não sei o que, e daí tu dá um passo pro lado. Só que é difícil quando tu tá. É difícil não, mas tu tá ali olhando o vídeo, tem 1 milhão de detalhes, né? Vários detalhes pra tu replicar. Então, às vezes passa despercebido. Daí é legal ter uma outra pessoa para te dar esse Claro. feedback, né? Daí tu não precisa ficar com toda essa carga de adquirir o conhecimento no detalhe, porque alguém vai te dar esse feedback. Sim. Né? Isso daí ajuda demais, porque mais pro final do desafio eu comecei a anotar as coisas, assim, tipo, tinha um caderno e aí eu ia anotando os feedbacks que elas iam que a Bianca ia passando, porque eu também me esquecia, assim, aí às vezes eu tirava print dos comentários que elas faziam nos vídeos pra eu ter mais à mão, assim, e ajudava demais, demais. Que legal, que legal. Um diáriozinho. Um diário do Já. adestramento. Um diário do adestramento. Que legal. E como é que tu te sente hoje, assim, depois de muitos anos de perrengue aí, principalmente com a Flor, né? Como é que é, qual é o sentimento hoje aí dessa galera? É muito bom, assim, é muito recompensador, porque com a Flor até aconteceu recentemente que ela foi fazer um exame na vet e eu tava apavorada, porque ela já tinha feito esse exame e tinha sido horrível, era um ecocardiograma. Uhum. E aí, e até a veterinária tava, tipo, ela tinha comentado pra equipe, se prepare, que essa daí é punk. E chegou lá e a Flor foi uma santa, assim. E foi muito engraçado, que ficou parecendo. Eu passei a semana inteira ansiosa de tão terrível que tinha sido. E aí eu chego lá e você, meu Deus, cadê minha cadela maluca? Assim, Mas estão inventando. não, exato. Parecia que tava todo mundo inventando ali, porque ela ficou. Não ficou 100% confortável, né? Que é uma coisa meio chata da Uhum. posição, mas foi sem grandes perrengues. Ai, que bom, que legal. Então teve, tipo, teve impacto. O teu treino teve impacto em outras coisas que também não tem nada a ver com passeio. Sim, Que legal, demais. que legal. É. Isso que tu nem chegou a fazer as aulas do Ida Tranquila ao Vet, tu nem chegou a fazer, né? Eu cheguei a ver, mas não consegui aplicar tudo, assim. Uhum, sim. Que legal. E teve um resultado, né, de procedimento de veterinário sem ter feito os treinos ali É, propriamente. Que massa, que massa. Outra coisa, só uma outra coisa que acho que bastante gente que participa às vezes da jornada, muita gente tem mais de um cachorro que nem tu. Tem gente que tem dois, tem gente que tem três cachorros, né? Eu também tenho três. Ah, como é que foi isso pra ti de. Ai, peraí que eu acho que eu vou espirrar. Só um segundo. Passou.
Tá, passou. É que eu tô fazendo carinho no Mock aqui, eu tenho alergia. Eu tenho alergia a pelo de cachorro, você acredita? Sim, olha. E aí eu tô fazendo carinho nele, e quando eu paro aqui, começa a subir os pelos na minha cara, que tá me deixando com vontade de espirrar. Mas enfim, que eu tava falando. Ah, tá, de múltiplos cães. Como é que foi pra te treinar mais de um cachorro? Tipo, tu conseguiu treinar, conseguiu chegar a fazer treinos com eles juntos? Foi tranquilo? O que tu diria pra quem tem mais de um cachorro? Tipo, dá pra fazer? Não dá? Como é que é isso? Dá pra fazer, eu fazia treino de place com o Billy e com a Flor juntos. Legal. Um ficava na cama e o outro ia, assim, tipo, alternando. E era algo bem bom, assim, principalmente pra dar uma baixada na energia, que a Flor é muito elétrica. Ah, e se não, eu separava. Quando eu via que tava aí, às vezes dava um Kong, uma traqueia, alguma Uhum. coisa assim, é super possível. Não vejo. Foi. Às vezes que seja meio difícil essa logística, mas eu acho que se tu tem um pouco de boa vontade e que quer o troço, tu consegue organizar. Total, total. É. Não, e ainda que são cães grandes, né? Então também tem essa questão do manejo, né? De manejar aí, mas que bom que deu, foi tranquilo. Tu falou ali da caminha, né? Então, tipo, tu tinha a caminha e daí enquanto um ficava na caminha, o outro treinava contigo e depois tu trocava. Tipo, um espera, como é que era? Era isso? É, ou enquanto um eu liberava, o outro ficava na caminha. Aí Tá, voltava e invertia. tá. Ficavam, era assim, né? Paralelo. E aí eu no Uhum. meio e as duas caminhas, uma do lado da outra. Legal, legal. Tá. Tipo, tava conseguindo treinar os dois ao mesmo tempo e ainda um esperando É, um pouco, um libera, treina com um enquanto um espera a sua vez, treina com o é, outro enquanto espera a sua vez, mais ou menos isso. isso. E isso, até aproveitando, antes do curso, eles sabiam ficar na caminha, ir pra caminha, esperar a vez do outro, eles sabiam isso? Ou tu ensinou pra eles estudando o curso? Eles ficavam na caminha quando eles queriam. Tá, não, não tipo tu pedindo, tipo, É, agora. era só quando você tava afim ia, se não tava, não ia. Tá, então isso, tipo, era uma coisa que eles não, digamos assim, eles não sabiam isso. Foi uma coisa que tu ensinou. Isso, é. Algo que a gente tá ensinando, né? Que é o treino de caminhão que eu mais faço ainda em casa, assim. Legal. Principalmente porque tem essa questão do gasto de energia, né? Então, Sim, de colocar a cabeça deles é, funcionar, né? Mas é legal, porque isso também, eu te pergunto isso porque é uma coisa que eu uso bastante também. A gente tem múltiplos cães, é muito útil, cada um saber o seu cantinho. Tipo, ó, aqui é minha caminha, tu fica aqui enquanto tu vai fazer. Quando tu interage comigo, tu tá esperando a tua vez. Agora eu interajo contigo, né? Essa coisa de trocar é muito útil. Só que eu falo bastante disso, mas muitas vezes eu vejo que as pessoas acham que, tipo, não, mas o meu cachorro não vai na caminha. Eu peço pra ele ir pra caminha e ele não vai. Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, tipo, os teus antes, tipo, não tinha, eles não tinha como tu fazer isso. Isso foi uma coisa que tu ensinou pra eles durante o curso, né? isso. Ah, legal. Pode falar, eu achei que tu ia falar e eu te cortei. Não é que um comportamento que eu acho que eu nem pensava na possibilidade deles ficarem na cama mesmo. Uhum. Eles gostavam, mas não se eu pedisse, assim, senão fazia parte. Era tipo só voluntariamente. É. Legal. Tá. Bom, uma última pergunta aí, tipo, tá. Como é que tu te sente hoje? Assim, em relação à vida que tu consegue ter com eles, aos passeios, enfim, a toda a rotina aí de dia a dia, ter te mudado também de casa, se teve um impacto, não teve? Como é que é esse sentimento de hoje agora com eles? Eu me sinto muito satisfeita, assim, de eu ter conseguido criar uma rotina mais estabelecida de um cachorro ali A atrás. Costelinha tá aqui ela tem o rooftop dela Ah, aqui. que Vem, chique. Coster, vem. Você quer um colinho, né? Upa, vem participar da live. Mas ela tá Oh. querendo participar. Sim, tô aqui. Deixa a Clarice falar, é vez da Clarice, Costelinha. Mas essa questão de tu conseguir construir uma vida melhor para teus cachorros, de
E é muito recompensador, assim, eu consegui fazer isso, assim, mesmo que eu Uhum. achasse que não tinha, que eles já tinham esses comportamentos muito petrificados, eu vi que tu pode mudar. Legal, legal, que massa. Não importa a idade, não importa a raça, né? É. Não importa. Até aquela coisa de, é muito. Que a gente sempre acha que o nosso cachorro é o pior, né? É, não, eu tinha certeza que todos os cachorros eles eram extremamente tranquilos e só os meus que eram da pá virada. Isso era uma coisa que te deixava assim, por ser muito reativo, muito ansioso é demais, tipo, não. Talvez não tenha jeito por ser muito, muito, muito problemático. Sim, às vezes eu pensava assim, bah, não vai. Vou ter pra eu dar um jeito só se eu mandar para aquelas adestramento meio militar, assim, que tu manda o teu cachorro pra um lugar e não é real, não é. Uhum. Sim, não precisa dessa. Como é que é a palavra? Desses negócios aí, né? Desses internatos. Né? O reformatório. Isso, reformatório, a palavra, isso aí, reformatório. Reformatório pra cachorro. Vamos te mandar pro É. reformatório, Costelinha. A gente vai pro Coitado, reformatório. nossa, carinha. Né, minha filha querida? Querida. E deixa eu fazer uma última pergunta pra Clarice, posso? Vamos voltar ali pro teu rooftop. Opa! Volta aí pro rooftop. Já te pego de novo. Senão ela fica aqui me lambendo a cara, não deixa eu falar. Gostaria, não dá pra dar colinho, senão ela fica aqui lambendo meu pescoço. O que tu diria assim, para quem tá tendo esses problemas todos que tu pudesse, né, passar uma mensagem de esperança, eu acho, pro pessoal que, que tá passando seus perrengues aí, cada um com seus perrengues aí, com cachorro reativo, cachorro ansioso, cachorro que tem medo. O que tu diria para as pessoas para motivar esse momento? Ah, que é possível mudar, é possível mudar a tua vida, ter uma vida mais tranquila e também oferecer uma vida de mais qualidade para os teus cachorros. Eu acho que isso é o principal, assim. Uhum. Claro que é ruim os olhares de julgamento dos vizinhos, mas o principal é tu poder oferecer mais possibilidades para o cachorro, assim, e a possibilidade de ele ter uma vida mais calma e mais feliz. Isso que eu Tá, que massa. diria. Aí, viu? Então, pessoal, então tem solução, né? Só basta querer. Exato. Então, é justamente por isso que tem a jornada semana que vem aí, para ajudar quem quer começar a transformar a vida com seu cachorro, ter um passeio, uma vida. Não é só um passeio, né? É. Não é só sobre um passeio. É sobre uma vida mais tranquila com seu cachorro. Muita coisa é relacionada ao passeio, mas é para ajudar a vida como um todo com o seu cãozinho. E aí a minha última pergunta para a gente terminar nossa conversa é: indicaria o tutora faixa preta para outras mães de pet que têm cãezinhos reativos, ansiosos, medrosos, malucos, doidos? Super indico Ah, demais. Eu acho que não vai se arrepender se que legal. apostar nessa possibilidade. Que massa, que massa. Que bom. Eu fico tão feliz de ver os resultados de vocês, de verdade. Assim, é um negócio. É muito motivador e muito recompensador, assim como pra Sim. vocês pra mim também é, porque, cara, é muito legal a gente ver a transformação dos doguinhos de vocês, tipo, porque eu sei como é que é passar por isso, eu já passei por tudo isso com os meus cachorros, então eu sei como é que é o perrengue todo, é, todos os altos e baixos, eu sei, assim, eu senti na pele, então é muito bom. Eu sinto como se fosse meu, assim, sabe? Tipo, cara, quando eu vejo os vídeos de vocês na comunidade, tipo, nossa, eu levei meu cachorro numa padaria, nossa, eu consegui sair e ele me escutou pela primeira vez, tipo, é muito bom, assim, ver o resultado de vocês. E quando chega nos resultados que nem tu, que, tipo, cara, o Billy parece que nunca foi reativo pra bicicleta, é muito massa mesmo, me deixa muito feliz de verdade. Então, eu queria só, assim, primeiro te agradecer pela confiança no meu trabalho, confiança ali no curso, né? Ter entrado, ter se dedicado. E obrigada aí por ter participado, ter topado fazer essa conversa, pô, pleno domingo de noite, né? Então, muito obrigada. Acho que com certeza inspirou bastante gente aí. Vai inspirar também, porque eu vou deixar a live disponível, então depois vai ter bastante gente que vai enviar, vai ver essa live aí. E com certeza vai ajudar muita gente. Então, enfim, não sei se tu quer falar alguma coisa aí para terminar, mas eu queria só te agradecer de coração pela disponibilidade e por ter acreditado e ajudado os teus cãezinhos. Eu que agradeço.
Agradeço pelos ensinamentos e foi uma ótima conversa.